carismático ele vai beneficiar, vamos dizer assim, principalmente a Igreja Católica, porque nós temos que considerar que a Igreja Católica é o ramo que veio da Igreja Apostólica, né? Ela se distanciou um pouco da doutrina evangélica mais pura, radical, mas a Igreja Católica é a igreja que os cristãos primitivos organizaram, vamos dizer assim, né? Então, em 1967, quando começam, né, os movimentos avivalistas, o que acontece? Alguns líderes percebem que a igreja não estava funcionando da maneira como ela deveria ser, né? E eles estudam, e isso é uma das questões mais importantes a respeito de se estudar a igreja, porque os movimentos anteriores são a base do nosso conhecimento sobre desenvolvimento da igreja, sobre Jesus e etc. Eu sempre retomo essa palavra de que a história se repete. Vocês vão me ouvir falar isso durante todo o tempo que eu estiver dando aula, porque a história ela é um movimento repetitivo. Já falei isso algumas vezes, e a gente chama, dentro da ciência, esse processo de helicoidal. Ele se eleva, mas ele sempre passa pelos mesmos pontos. Já comentei também que, por mais que o mundo se torne tecnológico, por mais tecnológico que o mundo esteja, nós já estamos indo a Marte, né? A humanidade continua a mesma. A humanidade continua fazendo as mesmas loucuras e bobagens lá dos primeiros tempos, né? Os pecados são sempre os mesmos: ganância, ambição, pecados na sexualidade. A humanidade está sempre se repetindo. Por isso que a igreja precisa ser avivada continuamente, porque a igreja vai passar e vai enfrentar sempre os mesmos problemas com a humanidade. E esse movimento carismático, na verdade, ele acontece, né, na metade do século XX. E é de inspiração nos estudos do Philip Spener, porque o Spener ele tinha o costume de reunir pessoas na casa dele, isso no século XVIII. Ele tinha o hábito de reunir pessoas na casa dele, pelo menos 2 vezes na semana, para comentar o culto que havia acontecido na semana anterior. Então, esse movimento de grupo, esse movimento de célula que nós temos hoje, ele não é, dentro da igreja, uma novidade. Tá? Então, quando esse movimento carismático começa, eles buscam inspiração nesses grupos do Spener, né? E eles passam a fazer grupos caseiros no modelo, né, do Collegia Pietatis, do Spener. Então, esses grupos vão reforçando os ensinamentos, eles vão trabalhando questões de caráter entre os membros, né, da igreja, e ele é retomado no século XX como uma estratégia importante da igreja para melhorar, né, ou elevar o nível de santidade, uma série de coisas. Não é novidade alguma que, assim como nós vimos aqui que a igreja sempre passa pelos mesmos problemas, as igrejas, principalmente americanas, estavam enfrentando divórcios, estavam enfrentando questões de abusos dentro, às vezes, da própria igreja. Então, essas questões elas se repetiam, elas iam se repetindo.
gerou mudanças, né, no evangelismo, atingiu as igrejas tradicionais. Esse avivamento, chuva serôdia, esse avivamento carismático, ele vai acontecer principalmente na Igreja Católica. Tá? Ele tem um direcionamento um pouco mais intensivo para a Igreja Católica e para as denominações tradicionais americanas. Tá? Aquelas primeiras denominações vindas da Europa, que se instalaram nos Estados Unidos, as raízes do evangelismo na América. Então, esse avivamento carismático ele começa dentro dessas denominações e vai atingir a Igreja Católica. Esse padre anglicano, o Dennis Bennett, ele é uma das primeiras inspirações, vamos dizer que ele é o mentor do movimento carismático dentro das igrejas tradicionais, porque ele é um sacerdote anglicano. Só lembrando, a igreja anglicana, ela é a igreja da Inglaterra. Quando o rei Henrique VIII pediu divórcio, lembram dessa aula? Henrique VIII pediu divórcio ao Papa, porque a primeira esposa dele não dava filhos homens a ele, então ele pede ao Papa o divórcio e ele cria a igreja dele. Ele passa a ser rei e o sacerdote da igreja anglicana. Só que, depois de alguns séculos, a igreja anglicana inglesa muda, né? Ela é reformada e ela vem para os Estados Unidos com outro formato. E esse padre anglicano, o Bennett, ele é quem começa a falar do avivamento. O Dennis Bennett é quem começa a falar de avivamento nos Estados Unidos, porque a igreja anglicana ela é basicamente a igreja católica. Ela tem algumas poucas diferenças, né? O sacerdote anglicano pode se casar, algumas diferenças da Igreja Católica. E ele, um dia, estava ministrando e ele fala para a congregação dele que ele estava falando uma língua diferente. Até então, dentro do movimento católico, isso não existia, né? Isso não existia. Então, o Bennett, ele surpreende a igreja dele com essa confissão, né, de que ele estava falando uma língua diferenciada, que ele sabia que era do Espírito Santo, e, basicamente, ele é expulso. Mas o movimento teve uma força muito grande dentro dos associados da Adonep. Por quê? A Adonep reunia o método da Adonep de evangelismo. Não sei quem aqui conhece a Adonep ou conheceu. Luci, né? Doutor Sérgio. A Adonep, que é a associação dos homens, né, de negócios evangélicos, o que eles faziam para atrair as pessoas? Geralmente eles faziam um jantar, um banquete, eles chamavam os homens de negócio. Teve uma aula que eu comentei sobre a Adonep, porque eu cheguei a comentar que evangelho, até então, era coisa de pobre. Os ricos não acreditavam no evangelho. De um modo geral, empresários não aceitavam o evangelho. Quase sempre eles eram da Igreja Católica. Então, quando o Shakarian começa a fazer esses jantares da Adonep,
é uma estratégia de evangelismo para um mundo, para uma sociedade de costumes e recursos elevados. Eles faziam jantares. Aqui nós tivemos, né, participamos de alguns jantares. A pessoa que me levou para Jesus era uma congregada da Adonep, então ela me levou para alguns desses jantares. E convidava-se alguém que estava cheio do Espírito Santo para dar um testemunho para aqueles empresários. E assim, dentro dos Estados Unidos, duas correntes começam a trabalhar o carisma ou a verdade a respeito do Espírito Santo. A Adonep e a igreja anglicana com o Bennett. Eles começam a ministrar. O Bennett teve que sair da cidade onde ele era pároco, né, onde ele era padre. Ele teve que ir para uma outra cidade porque ele foi bastante perseguido. A igreja dele, vamos dizer assim, acabou, né? Então, ele saiu para um outro lugar e lá ele foi ouvido, né? E uma das coisas que a gente afirma sempre a respeito de movimentos avivalistas é o ano. 1967 foi o ano da tomada de Jerusalém por Israel. Jerusalém não pertencia a Israel até 67. A gente sabe que dentro de Jerusalém existem vários povos, inclusive em conflito, muçulmanos, cristãos ortodoxos, católicos, judeus e cristãos evangélicos. Então, Jerusalém é um território completamente disperso, né? E 67, como a gente segue essa regra, né, de que grandes avivamentos acontecem com grandes mudanças mundiais, 67 não foi exceção. O movimento carismático vai acontecer nesse período em que Jerusalém está sendo devolvida, né, a Israel. Com essas estratégias, né, o evangelho começa a se propagar entre uma categoria de pessoas que até então eram ou bastante religiosas, que é o caso, né, das igrejas, da Igreja Católica Ortodoxa, ou não conheciam Jesus de forma alguma, como é o caso dos empresários da Adonep. Mas essa onda, ela não está só nos Estados Unidos. Na África do Sul, um cristão chamado David du Plessis, ele era sul-africano, e o du Plessis também recebe uma orientação e uma profecia. Ele era convertido na missão Fé Apostólica, e esse movimento que du Plessis fazia parte na África, ele é parte do avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa chega até a África do Sul, e du Plessis, então, está lá, né, e ele se torna chefe dessa missão apostólica. E ele recebe uma visita, eles fizeram uma conferência na cidade dele, e ele recebe a visita de um missionário americano. E a história do encargo de du Plessis é muito interessante, porque houve uma série de conferências, né, na cidade deles, e o du Plessis, ele vai hospedar o principal pastor dessa conferência, né, que é o Wigglesworth. E ele leva o Wigglesworth para a casa dele. E um dia de manhã, deixa eu passar o
o slide aqui, porque o Duplessis está no outro. Um dia de manhã, a esposa dele está na cozinha, preparando café, porque eles tinham visita, tal, aquela coisa toda. E o Wyglusworth passa por ela e diz assim, onde está o Duplessis? Ela falou, provavelmente ele está no escritório, porque ele sempre tem um momento de oração no escritório. E esse irmão passa rápido, vai até o escritório. Eu nunca vi ninguém transmitir uma mensagem dessa forma, mas funcionou muito bem. Ele cata o Duplessis, empurra o Duplessis na parede e diz, o Senhor vai te usar para um grande avivamento, para um grande movimento, blá, 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 deu toda a característica do avivamento, do movimento, virou as costas, voltou para casa. Daqui a pouco o Wyglusworth passa na cozinha outra vez e diz para a esposa do Duplessis, bom dia, a senhora está bem? Aí entra no escritório do Duplessis, oi, Duplessis, você está bem? Bom dia. Ele falou, ué, mas você acabou de estar aqui. Ele falou, quando eu dou profecia, eu não falo com ninguém. Eu entro, eu sou... aí ele cita, né, você lembra o que aconteceu com o profeta que falou com as pessoas no meio da rua? Então, ele recebe, o Duplessis recebe essa profecia de que Deus iria fazer algo muito grande em ramos, em áreas da igreja que até então estavam adormecidas. Essas áreas são as igrejas tradicionais, aquelas primeiras, né, que chegaram nos Estados Unidos, e a Igreja Católica Apostólica Romana, que até então não havia tido assim, sintomas, né, de avivamento. O que acontece é que passam-se alguns anos, o Duplessis não vê o cumprimento dessa profecia, ele começa a ficar preocupado, ele começa a ficar bastante angustiado em relação ao não cumprimento da profecia, ele se dedica em oração, buscando de Deus, né, por que até aquele momento a profecia não havia se cumprido. E nesse meio tempo, né, no final desses quase 10 anos, acontece um episódio com o Duplessis, ele sofre um acidente de carro e ele fica hospitalizado por algum tempo. E quando ele está no hospital, então o Senhor o chama, o Senhor diz para ele, né, chegou a hora de você fazer aquilo que eu mandei, naquela profecia de, acho que 10 ou 12 anos atrás. E ele, então, se propõe, né, ele se levanta e ele começa um movimento em que Deus diz para ele uma coisa muito interessante. Você vai ter que perdoar as denominações tradicionais. Ele falou, mas Senhor, eu nem gosto deles. Isso é a conversa dele. Esse trechinho aqui, Senhor, eles são inimigos. Aí o Senhor diz para ele, então deve amá-los. Como posso amar as pessoas que não concordam com o que eu digo? E aí o Senhor diz a ele, perdoa. Isso aí é o fim da história. Porque o diálogo que ele teve com o Senhor, a partir, né, ele não queria de forma alguma ter que enfrentar os denominacionais e muito menos a Igreja Católica. Gente, vocês se imaginam lá diante do Papa falando para ele que está tudo errado, que tem que fazer uma coisa diferente? Humanamente, a gente não conseguiria. Eu imagino a tremedeira das pernas do Duplessis quando o Senhor disse que ele teria que ir a essas igrejas e teria que dizer para essas igrejas que o Senhor estava fazendo uma coisa nova e que elas seriam parte, né? Uma das questões que eu gostaria de deixar claro aqui é o seguinte, depois que a gente faz 15 anos, muitas ideias ficam cristalizadas na nossa mente e há uma dificuldade imensa de mudarmos de visão. A não ser que a gente tenha comunhão com o Espírito Santo para que o Espírito mova a nossa mente e renove a nossa mente sempre. Porque vocês imaginam, as igrejas tradicionais dos Estados Unidos,
elas saíram da Europa com um fundamento lá do século XVI, XVII, XVIII. Né? Então, era muito difícil para essas igrejas aceitarem o novo. Aceitar o novo é uma coisa complicada. Se vocês fizerem uma pesquisa, a maioria das denominações, elas estão paradas naquilo que receberam. Dom de línguas, só tem dom de línguas. Os dons do Espírito não estão todos em todas as igrejas, em todas as denominações. Então, é muito comum nós nos acomodarmos àquilo que já recebemos. Acabou. Isso é a coisa nova? Ótimo, muito bem. Ela cai no esquecimento e passa a ser uma coisa comum. Há um nivelamento dos avivamentos e é contra isso que nós temos que perceber e lutar. Né? Porque a igreja de Atos, ela operava em todos os dons e ministérios. A igreja de Atos foi uma igreja completa e é o que a igreja de todos os tempos precisa ser. Por isso os avivamentos. Porque Deus sabe que nós temos o hábito de acomodarmos ao que já temos. Né? Logicamente, o trazer um avivamento para a terra não é uma coisa fácil, depende de esforço, dedicação, oração, jejum e uma disponibilidade de estar aberto ao que Deus vai fazer. Né? Então, na verdade, a revelação básica que Deus dá a Duplessis em relação ao avivamento das igrejas tradicionais é uma palavra só: perdão. Perdoa. Se você perdoar, você consegue chegar a eles. E o Duplessis ainda teve assim, algumas resistências, né? E ele vai até o prédio do presidente, né, do Seminário Teológico de Princeton, nos Estados Unidos, em 51, John Mackay, e ele se surpreende porque ele é bem recebido. Ele é bem recebido pelo líder das igrejas tradicionais. Né? E ele fala sobre essa visão que o Senhor deu a ele, e, a partir daí, ele participou do Conselho Missionário Internacional na Alemanha com essa visão. Deus quer que a igreja opere em todos os dons e me deu uma direção muito clara para que isso aconteça, e todas as igrejas serão envolvidas, não só as pentecostais. Eu não sei se vocês percebem que nós começamos a falar de avivamento, nós começamos a falar do avivamento, e o avivamento ele começa nas igrejas pentecostais, nas igrejas mais novas, vamos dizer assim. Tá? Só que agora o avivamento vai para as igrejas tradicionais. Deus quer que, a partir do movimento pentecostal, por quê? Às vezes eu fico perguntando, né, mas por que primeiro as pentecostais? Por que Deus avivou primeiro as pentecostais? O que vocês acham? E depois ele partiu para as tradicionais. Qual a ideia de fazer isso, de fazer dessa didática de Deus? A que vocês atribuem isso? Em odres novos, né? É isso mesmo. Por incrível que pareça, nós, seres humanos, mais atrapalhamos o mover de Deus do que colaboramos. Entende? Depois dos 15, então, a gente fica assim meio resistente à mudança,
Entende? Até os 15 a gente muda muita coisa, mas depois dos 15 a gente fica assim meio resistente. Não, vou me envolver com isso. Ah, não, porque isso assim, porque isso assado, porque a nossa mentalidade se cristaliza. Então, Deus, como não desperdiça nada, ele não ia colocar vinho novo em odres velhos. As igrejas tradicionais estavam profundamente assentadas sobre as verdades que vieram lá da Europa, lá dos primeiros avivamentos europeus. Então, um outro método que Deus usa são as etapas. Tá? Deus tem uma didática fantástica. Ele é um pedagogo sem precedentes. Ele começa a fazer coisas novas. Quando ele começa a fazer coisas novas, ele pega os mais novos. Ele vai pegando os mais novos, porque é mais fácil ensinar criança do que ensinar adulto. Isso é uma característica de Deus, é altamente didático. Então, ele começa nas igrejas onde há pessoas mais novas e o vinho é novo. Entende? Então, geralmente, as primeiras gerações recebem os avivamentos e elas passam, à medida em que os tradicionais veem o mover, experimentam, conferem, isso é de Deus mesmo, porque muitos chamaram o movimento pentecostal de coisa do diabo. Tá? A gente percebe que até as novidades hoje, até as novidades dentro da informática são vistas com reserva. Né? A gente viu esses dias a notícia de que a Igreja da Lagoinha já está operando em metaverso. Né? Isso para nós é diabólico, sabe por quê? Porque a gente não sabe usar. Infelizmente, a gente não tem a habilidade para usar o metaverso. Eu digo a gente, os de 15 para cima. Né? Então, tudo que é novo é muito mal visto no início. Tem que ter muita coragem para fazer um avivamento desse tipo e tem que ter conhecimento básico. Né? Obviamente, Deus não dá uma direção se ele não sustentar o processo. E é isso que ele faz com Duplessis. Né? Duplessis, então, ele começa a desenvolver essa ideia de que Deus está trazendo algo novo, de que Deus está fazendo uma coisa nova dentro da igreja, e essa igreja ela é universal, né? Ela abrange todos os crentes do mundo, sem divisões. Eu acostumei a ouvir que existe uma igreja para cada pessoa, né? E acredito que seja verdade, porque há desenvolvimentos dessas igrejas no decorrer da história que elas são perfeitas, as pessoas se adaptam perfeitamente. Eu costumo dar testemunho aqui porque eu acho que Deus realmente tem uma misericórdia tremenda da minha vida. Eu, às vezes, ia, como eu disse, né, às vezes algumas senhoras e moças que trabalhavam na minha casa levavam a gente para as igrejas que elas congregavam, né, porque era muito comum que lá em casa as moças fossem evangélicas. E, particularmente, eu tinha pavor do barulho das igrejas pentecostais. Pavor. Quando eu passava próximo a uma igreja, naquele momento em que eles estavam orando e que as vozes estavam muito altas, eu fugia e dizia, gente, tem capeta ali dentro, que era a minha expressão mais comum. Tem que ter um capeta ali dentro batendo nas pessoas. E aí, eu cresci, né? Fiz faculdade, sempre procurando religiões mais assim lights, né?
Eu fui espírita, eu fui budista, eu fui Seitinoye. Então, eu queria alguma coisa um pouco mais fácil e menos trabalhosa. Bastava eu sentar, meditar, acabou. Aí, quando eu estava terminando a faculdade, a minha mãe morreu. E tinha mais ou menos uma semana ou duas que a minha mãe tinha morrido. Eu estava passando uma vassoura na casa, eu morava em Vitória, nós morávamos num apartamento. Eu estava passando uma vassoura na sala e, de repente, alguém bateu na porta e eu fui atender. E era uma senhora, um cabelo bem comprido, uma saia bem comprida. E ela falou de Jesus para mim. Eu já não fui assim muito com a cara dela, né? Aí ela falou de Jesus para mim e porque eu estou passando nas casas e tal, quero dizer que Jesus salva, liberta. Eu com um cigarro desse tamanho na mão, não queria largar, estava furiosa com Deus porque ele levou minha mãe. Resultado desse primeiro contato, que hoje eu agradeço tremendamente àquela mulher. Eu agradeço muito. Eu oro e sempre digo, Senhor, se ela ainda for viva, dê a ela muita graça. E aí ela falou, então, minha filha, eu estou passando nas casas, estou falando de Jesus para as pessoas, que Jesus salva, Jesus liberta. E eu escutei. E quando ela terminou de falar, eu falei, olha, eu tenho uma coisa para dizer à senhora. Some da minha frente. Esse Deus que a senhora está falando acabou de levar minha mãe. Eu não vou largar o cigarro, estou pensando em passar para maconha. A senhora some daqui, porque eu vou lhe dar uma cabada de vassoura na cabeça. E eu não vou para igreja nenhuma, que eu tenho que cortar cabelo e usar saia. E a senhora tenha um bom dia. Ironia do destino. Meu cabelo era aqui. E aí, quando eu bati a porta no rosto dessa senhora, nunca façam isso, crianças, isso é muita falta de educação. Eu entrei, joguei a vassoura no chão, aí eu fui ter uma conversa com Deus. Falei, o negócio é o seguinte, se quiser me converter, tem que ser numa igreja que usa calça comprida, cabelo curto, e que principalmente eu possa continuar fumando. Né? E como Deus tem senso de humor, me manda para Rondônia, numa situação assim desesperadora. Eu ainda tenho que falar para o Irani que essa igreja fui eu que pedi a Deus, entende? E aí eu chego aqui, caso e tal, e eu tinha uma cabeleireira, que é minha mãe na fé, que a gente ia para o espiritismo, a gente ia para Seitinoye, a gente ia junta para todas as baladas religiosas da cidade, né? E um dia ela chegou na minha casa, porque eu fui para Porto Velho, morei 4 anos em Porto Velho, e voltei. Quando eu voltei, eu estava no final da gravidez do Lucas, e ela um dia aparece lá em casa para visitar o Lucas, que já tinha nascido, e diz para mim assim, Guta, eu tenho uma novidade para você. Eu falei, epa, mais uma religião. Ela falou, eu encontrei Jesus. Eu falei, ótimo, espero que eu suma dele, porque a última coisa que eu quero é encontrar Jesus. Ela, não, vem cá que eu quero conversar com você, eu preciso falar com você e tal. E aí ela começou a falar de Jesus e do que o Jesus estava fazendo na vida dela naquele momento. Então, testemunho é uma coisa muito forte e poderosa, e a gente precisa estar preparado para dar testemunho da vida da gente, porque, gente, vocês imaginam um trem que nem eu ouvi falar de Jesus? Era a última coisa que eu pensava na minha vida. Eu vivia fazendo meditação, eu vivia fazendo um monte de coisa e não conseguia contato com Deus, né? Então, geralmente, Deus começa a trabalhar na nossa vida, às vezes, num momento assim, de loucura, de pressão, num momento que a gente está vulnerável, né? Então, conversão é uma coisa possível, né?
esse trechinho da conversa do Du Plessis com o Senhor, eu imagino que ele, estando do lado de lá, ele deveria ter assim uma birra com a igreja, principalmente a igreja católica, né, apostólica romana, porque a igreja desviou muito do propósito de Deus e criou-se quase que uma confusão entre as duas denominações, que é a católica, que é a igreja mais antiga, né, e as novidades que vão surgindo. Então, dentro da pedagogia de Deus, ele traz avivamento aos mais novos, porque são vasos mais receptivos, mais aptos a receber as coisas novas, né? Então, agora, Du Plessis tem um trabalho tremendo, que é falar para os tradicionais e para a Igreja Católica. E ele, então, começa toda um desenvolvimento, né? E, em 54, ele participa, né, da Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas, como representante das igrejas pentecostais. E aí ele faz uma citação muito interessante para convencer a Associação das Igrejas Tradicionais. Ele diz o seguinte: a verdade do Evangelho é como um bife, né? Enquanto que os pentecostais tinham essa mesma verdade no fogo. Ele diz que os tradicionais eram como um bife congelado e os pentecostais eram um bife que estava na churrasqueira, né? Então, ele abre a conversa com os tradicionais dessa maneira, que as igrejas tradicionais congelaram, enquanto que as pentecostais estavam no fogo, né? E aí, ele foi convidado a permanecer nas assembleias e ensinar para as igrejas tradicionais o que era esse novo de Deus, o que estava acontecendo, qual era a novidade que Deus estava trazendo nas igrejas pentecostais, porque para quem nunca viu o falar em línguas, para quem nunca teve experiência, porque se a gente pensar que nessa época a Igreja Católica já estava com séculos, né, pelo menos 17 a 18 séculos, né, de existência, então a gente tem que entender que para eles essa verdade era muito forte, era muito pesada, né? Então, aos poucos, o Du Plessis vai quebrando, né, essas resistências, e ele foi convidado para um concílio em Nova Delhi, e dali ele foi convidado para o Vaticano. E é aí que acontece uma grande reviravolta, porque ele participa do Concílio Vaticano II, e uma das expressões do Papa João XXIII na época é que realmente Deus estava trazendo algo novo, algo fresco para a igreja. Depois de muitos séculos, Deus estava abrindo como se fosse uma porta de um refrigério para a Igreja Católica. E ele participa, então, do Concílio Vaticano II. Ele fala sobre o poder do Espírito Santo. Nesse meio tempo, algumas igrejas nos Estados Unidos, como a igreja do Bennett, já estavam operando, a igreja episcopal. Ela é diferente da católica em alguns princípios, tá? Aliás, em alguns costumes, mas não em princípios. E o Bennett já estava avivando algumas igrejas nos Estados Unidos, e essa verdade, então, toma a terra toda, né, a partir do avivamento da Igreja Católica, e isso vai transformar as vidas, né? E ele, então, Deus fala umas coisas assim interessantes para ele, né? E ele convence a Igreja Católica
a liderança da Igreja Católica, e isso foi uma das questões mais importantes desse avivamento. Porque o Duplessis diz para o Papa o seguinte: torne a Bíblia disponível às pessoas. Eu já contei aqui, eu tinha mais ou menos 6 anos, eu não sou tão velha assim, mas eu ainda peguei missa em latim. Pegou também, Luci? Então, nossa geração assistia a missa com o padre virado para a plateia, virado para as pessoas de costa, e ele fazendo a missa em latim. Para uma criança de 5, 6 anos como eu, vocês acham que eu fazia o quê numa igreja dessa? Eu ficava correndo nos bancos, né? Ou então falava para minha mãe que eu ia ao banheiro, corria lá para fora e ia brincar, ia jogar pedra na vidraça dos outros, ia fazer o meu domingo, né? Então, essa foi uma das questões mais interessantes do Concílio Vaticano II, que ele fala isso. Tudo o que quero dizer é isso: torne a Bíblia disponível a todo católico do mundo e em sua própria língua. Porque a Bíblia era, a tradução da Bíblia que existia, as traduções eram latim. Né? Então, se os católicos lerem a Bíblia, o Espírito Santo vivificará o livro, é o que ele fala. E isso transformará suas vidas. E com católicos transformados haverá renovação da igreja. Essa foi a ideia do Duplessis para os cardeais e para o Papa. Né? Tornem a Bíblia disponível. Vocês imaginem que em 1960 a Bíblia ainda era em latim e a missa era celebrada em latim. Quer dizer, um atraso tremendo em relação ao evangelismo, né? Um dos medos da Igreja Católica era que o poder do Espírito Santo mudasse a forma de transição dos papas. E aí o Duplessis fala, né? Isso não vem por sucessão apostólica, porque eles acreditavam que era o Papa que teria que impor as mãos sobre as pessoas para que o Espírito Santo viesse. O Papa João XXIII concorda que a visão que Duplessis leva para a igreja, naquele momento, para a Igreja Católica, era algo totalmente renovado, era algo assim necessário, e ele se torna, né? Eu lembro do Papa João XXIII, quando eu era criança, que eu nunca vi uma pessoa mais carismática do que ele. O carisma dele, a bondade dele, com certeza, é porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era alguém especial dentro da Igreja Católica e a mensagem não foi mandada errada, né? 2 anos depois da renovação carismática, 2 anos depois desse acontecimento, a renovação carismática começa em Pittsburgh, né, nos Estados Unidos. Duplessis dirigiu alguns eventos com essa nova visão, junto às igrejas tradicionais, né? As igrejas tradicionais eram as presbiterianas, as batistas, aquelas igrejas que vieram da Europa no período da Reforma, né? E, por causa disso, ele ficou conhecido como Senhor Pentecoste, por causa desse avivamento. A revista... Em 74, a revista Time publicou que ele era um dos 11 principais teólogos do século XX, né, por causa do movimento que ele trouxe dentro das igrejas. Eu já falei do Bennett, né? O Bennett começou uma nova igreja, e nessa nova igreja, então, eles tiveram a experiência do batismo no Espírito Santo, e o que aconteceu nesse momento é que os conventos,
os seminários de padres nesse período começaram a buscar em oração o avivamento, e o batismo no Espírito Santo foi algo assim tremendo e fantástico dentro das instituições religiosas, né? Dentro de seminários, dentro de conventos, isso já era trabalhado na formação, começou a ser trabalhado na formação de padres e freiras. O Bennett começa a fazer algumas experiências na igreja onde ele ministrava, e ele começa a buscar o avivamento do Espírito Santo na congregação. Ele reúne alguns casais e eles começam a buscar o avivamento dentro da comunidade, né? Não é mais uma questão sacerdotal, porque uma das questões da Igreja Católica e de algumas igrejas tradicionais é o elemento liderança. Só tem um líder, só tem um pastor, né? Isso que a gente vê aqui, o treinamento de pastores é muito novo. O treinamento de todas as pessoas em liderança, isso é muito novo. Isso é muito recente. A igreja começou a perceber aquilo que acontecia em Atos, de que todos eram ungidos pelo Espírito Santo. Uma das consequências daqueles avivamentos que nós já vimos anteriormente foram os clubinhos de pastores. As igrejas foram avivadas, mas o povo não tinha acesso à classe sacerdotal, mesmo os avivamentos mais recentes. O avivamento era forte, grande, as pessoas recebiam curas. Aquilo que a gente viu do William Branham, todos aqueles homens que foram poderosamente usados, eles tinham ministérios independentes. Mas as igrejas de onde eles saíram, esse ciclo de só o pastor pode, só o pastor tem direito, só o pastor tem autoridade para falar, continuou. Né? Essa quebra de ministração em grupos, ministração em células, ela é bem mais recente. Então, tem muitas experiências, há muitas experiências dentro das denominações, e isso aqui é interessante, porque a valorização e fortalecimento das denominações. Esse movimento aqui foi diferente do movimento pentecostal. Dentro dos movimentos pentecostais, as pessoas saíam das igrejas tradicionais e formavam outras. Né? Foi assim o surgimento das Assembleias de Deus, da Brasil para Cristo, uma série de igrejas que saíram avivadas. Vários grupos, eles saíam avivados de dentro das suas igrejas mais tradicionais e fundaram outros ministérios. No movimento carismático, não. As igrejas permaneceram com a sua estrutura, né? Os episcopais, batistas, metodistas, presbiterianos. Eu vou dar uma dica para vocês. O Augusto Nicodemos, que hoje é o presidente das igrejas presbiterianas, eu considero ele um equilíbrio entre o pentecostalismo e o tradicionalismo. Ele ainda é bastante tradicional, mas ele tem um ensino e uma orientação muito bons. Sempre que eu quero tirar dúvidas, eu vejo vídeos do Augusto Nicodemos. Ele é uma pessoa equilibrada, puxa um pouco a brasa para a sardinha dele, né, que é uma igreja mais tradicional, mas as presbiterianas também estão mudando muito. Então, a característica do avivamento carismático foi isso. As igrejas foram avivadas e continuaram nos seus formatos, não fundaram outras. Tá?
eu quero... Nós agora vamos falar desse avivamento que foi por volta da década de 70. Esse movimento aconteceu basicamente nos Estados Unidos e foi um dos movimentos mais fortes em termos de quebra de paradigmas dentro das igrejas evangélicas. Esse movimento ele tem características muito interessantes porque, na verdade, ele começa com uma situação bem interessante. Esse pastor chamado David Wilkerson, ele era membro de ele era pastor de uma igreja em Assembleia de Deus na Pensilvânia. Era uma igreja muito pequenininha. E uma noite ele desligou a televisão e ele foi para a biblioteca da casa dele ter um momento de oração. E quando ele entrou na biblioteca, ele começa a orar e, de repente, ele termina ali a oração dele. Quando ele levanta para ir dormir, ele vê uma revista Life na mesa da biblioteca dele, e a capa dessa revista tinha 7 jovens que estavam sendo condenados, iam a julgamento em Nova York por um assassinato. E no momento que o David viu essa foto na capa da Life, o rosto de um desses meninos, se não me engano é esse aqui, chamou muito a atenção dele pela expressão de desespero. E ele viu que 7 garotos provavelmente seriam condenados à morte, à cadeira elétrica, por causa do tipo de crime que eles cometeram. E ele, então, fica muito, muito triste com essa situação. E ele faz uma oração daquelas que a gente pensa assim, Deus não vai nem escutar. Né? A gente fala, às vezes, algumas coisas para Deus e a gente pensa assim, imagino que ele não vai dar muito crédito ao que eu falei. Ele faz uma oração mais ou menos no sentido seguinte: Senhor, eu quero passar um tempo de oração, eu quero ter um tempo maior de oração. Porque ele ficou muito tocado com a situação desses garotos. Aí ele faz esse acordo para Deus: eu quero passar um tempo maior de oração. E aí, eu gasto muito tempo na frente da televisão. Se o senhor quiser que eu faça, olha a proposta, se o senhor quiser que eu faça alguma coisa por esses meninos, manda um comprador para a minha televisão. Né? Proposta feita, proposta aceita. E aí, ele fala para a esposa dele, né, no dia seguinte: olha, eu propus isso assim, assim para Deus, eu vou colocar um anúncio no jornal, e se em meia hora a nossa televisão for vendida, eu vou entender que é de Deus. Ela falou, tudo bem. Ele coloca o anúncio no jornal de que ele está vendendo a televisão. Com 29 minutos que o anúncio saiu no jornal, alguém ligou para a casa dele. E aí ele vendeu a televisão para a pessoa, e no tempo que ele assistia a televisão, ele foi orar. Né? E ele entendeu que ele deveria partir, né? E aí partiu Nova York. Essa foto aqui é famosíssima, porque ele chega em Nova York no momento que os meninos estão sendo levados para julgamento. Ele tenta de tudo, humanamente, para socorrer esses meninos. Quando a sessão do júri acaba, ele invade a presença do juiz, e quase que ele é preso também. E ele fala, né, que ele tinha ido ali para ajudar esses garotos, e essa foto aqui fica famosíssima, porque ele gera um barraco dentro do fórum.
E os jornalistas não perderam tempo. Então, ele está dizendo que a Bíblia podia, né, fazer alguma coisa por aqueles meninos, e ele vira capa de todos os jornais dos Estados Unidos. E, a partir daí, ele fica incomodado, ele muda para Nova York, né, e ele começa um trabalho chamado Desafio Jovem. A história do Desafio Jovem é interessante porque ele começa a ir pelos guetos. Ele começa a ir para pregar naqueles lugares horríveis, né? Naqueles becos de Nova York. E ele acaba fundando uma igreja dentro dessas comunidades. E acontece uma coisa interessante nesse momento, que haviam duas gangues muito poderosas no Brooklyn, onde ele estava, e ele já tinha convidado um dos líderes de uma das gangues a ir à igreja, tal. No frigir dos ovos, o que acontece? As duas gangues combinam. Olha como o diabo é terrível. As gangues eram inimigas. Quando o David chama para a igreja, eles se unem. E aí propõem fazer uma grande guerra dentro da igreja. Eles vão preparados para se matar dentro da igreja. E o que acontece é que quando eles chegam, que o culto começa, os líderes das duas gangues, o Nick e o outro, eu não lembro o nome dele, são tomados pelo Espírito Santo, se converte e a gangue fica sem saber o que fazer. E agora? Né? E esses dois líderes, então, começam a evangelizar, são o suporte. Eu vi um vídeo ontem do Nick. Ele hoje já está bem idoso, ele é pastor. Né? Ele acabou dando prosseguimento àquelas igrejas que foram fundadas nos guetos de Nova York. E eles, então, são desafiados. Né? O Espírito Santo vem sobre eles dois, porque eles iam se pegar mesmo, e as gangues já estavam todas armadas, todas preparadas para se matarem dentro da igreja que o David fundou nessa região. Então, acontece, né, um milagre dentro dessa igreja, e ele continua ali junto com esses garotos. Ele vai conduzindo esses garotos a um avivamento, né? Ele vai transformando, né? Ele foi profundamente perseguido. O David Wilkerson sofreu grandes perseguições dentro desse mover do Desafio Jovem. Né? Em 70, o Desafio Jovem chega ao Brasil. É um mover de trabalho com pessoas em situação de rua, né? Principalmente usuários de droga. E esse movimento chega ao Brasil na década de 70, e muitos grupos começam a trabalhar com esse foco. Tá? O que a gente percebe? O que a gente percebe dentro dos avivamentos? Que Deus, uma outra característica, que Deus vai diversificando, Deus vai dando ministérios a pessoas, né, para trabalhar com questões que ainda não eram trabalhados. Né? Então, o Desafio Jovem trabalhava com prostituição e drogas, né? Com usuários de droga. À medida que Deus vai avivando a igreja, vão surgindo esses movimentos. Né? Mais tarde, esse movimento grande despertar da cultura hippie, isso aqui foi um fenômeno nos Estados Unidos, porque houve um quebrantamento de tal maneira entre os hippies. Deixa eu falar para vocês um pouquinho da cultura americana em termos de igreja. Até a década de 50, 60,
a igreja evangélica no mundo tinha características que nós conhecemos hoje, do tipo, os homens usavam terno, as mulheres usavam saias abaixo do joelho, eram famílias assim muito silenciosas, era uma coisa, era um cristianismo muito quietinho, né? A gente percebe dentro dessa, quando surge o movimento, até 58, 60, nos Estados Unidos, eu vou deixar vocês verem todo o trajeto do lanche. Meu Deus, aluno é igual em todo tempo. Ok, o lanche será servido daqui a pouco. Voltem aqui. Então, a gente percebe que a cultura cristã, nos Estados Unidos principalmente, era uma cultura de muitas tradições. O que acontece em consequência disso? Os filhos se rebelam. A partir de 65 até 70, há uma rebelião entre os jovens americanos que é terrível, terrível. Tá? Em 70, eu estava com 12 anos. Então, eu não aceitava usar uma calça com menos de 40 de boca, porque era moda americana. Né? Então, essas coisas vão chegar. Igualmente foi a idade que eu comecei a fumar. Então, esses movimentos chegavam até nós e transformavam. Né? Transformavam totalmente. E essa cultura hippie americana era uma afronta ao padrão das igrejas evangélicas. Por quê? Porque as igrejas tradicionais, em geral, não se abriam para o novo. Não acolhiam o novo com as suas especificações, com as suas características. A igreja obrigava os jovens e adolescentes a terem aquele mesmo padrão de roupa e etc. Para vocês verem como hábitos e costumes são uma coisa tenebrosa, eu me pergunto, até hoje, como que alguém consegue viver de terno e gravata num clima como esse? Nos Estados Unidos, na Europa, é compreensível, porque o clima lá é bem mais ameno. Mas as igrejas vieram para cá e trouxeram as suas tradições. E quebrar tradições, porque a roupa passou a ser uma identidade do crente, né? Terno, gravata. Quantas vezes eu vi aquelas pessoas com o casaco do terno aqui assim, né? Tipo num ganchinho na mão, aquela Bíblia deste tamanho embaixo do braço. Não houve evolução dentro do sistema. Esse que é o problema. Né? Os jovens não eram entendidos, não havia nem programa, nem preparação para esses jovens irem para os cultos, e eles se desviavam. 90% da população jovem dessa época estava nas drogas, estava nas ruas, estavam nos movimentos musicais. Vocês imaginem que haviam shows, haviam encontros de bandas nesse período, e essa população estava toda lá. Quando eles começam a ouvir de Jesus, o que acontece? Eles começam a receber das igrejas avivadas, um carinho e uma atenção que até então as igrejas tradicionais não disponibilizavam. Né? E eles começam a ver que Jesus podia ser diferente. O relato de alguns pais é interessantíssimo, porque eles dão testemunho de que eles chegavam em casa
E os pais saudavam, né, na paz do Senhor, e os meninos faziam assim. Porque houve um avivamento maciço. Essa galera não tinha rio, não tinha piscina. Na década de 70, houve um avivamento maciço, eles eram batizados no mar, porque não tinha espaço. Em nenhum clube, em nenhuma igreja tinha espaço suficiente para batizar esses meninos. Houve um avivamento tremendo a partir desses movimentos, né, do Jesus People, uma série de movimentos que passaram a acontecer nos Estados Unidos, e os pais ficavam encantados, porque até o modo dos meninos atenderem o telefone mudou. Não era mais, e aí, cara, era Jesus te ama. Né? E eles ficaram mais crentes do que os pais. Por incrível que pareça, eles se tornaram uma das gerações mais avivadas desse período. Né? Uma característica desses dois movimentos é que eles são quase simultâneos. Alguns autores de avivamentos dizem que os grandes avivamentos na área jovem começam a acontecer depois que os pastores começam a ler o livro do David Wilkerson, A Cruz e o Punhal, em que ele relata a história do Nick, né, dessas duas gangues. O Nick escreve um livro contando a história dele, que é trágica, é terrível. O livro do Nick chama Fuja, Nick, Fuja. Ou Corra, Nick, Corra, não lembro agora. Mas ele escreve a história dele e ele escreve a história da conversão dele. Então, a gente percebe que tem uma frase do Time, o maior jornal do mundo, que diz o seguinte: em todo lugar onde a renovação carismática acontece, inevitavelmente aqueles que estão envolvidos leram A Cruz e o Punhal, ou eles falam em outras línguas do John Serro. Essa literatura despertou as pessoas, e principalmente as classes mais jovens, de que Deus podia fazer coisas diferentes das tradições. Né? Uma convivência de crianças e jovens na igreja é muito interessante. Porque, de um modo geral, até a década de 70, os pais achavam que conversão era por osmose. Meu filho está vendo, ele vai ser também. Meu filho está me vendo na igreja, ele vai para a igreja também. E isso é um mito. Isso é uma estratégia demoníaca para não converter jovens e crianças. Não é por aí. Da mesma maneira que o Senhor nos conclama a levar a palavra em todos os lugares, é fundamental levar a palavra dentro de casa. Não pense que os nossos filhos vão se converter porque nós somos cristãos. Olha o exemplo aqui. Ó. É a maior furada achar que, não, eu sou crente, meu filho também vai ser. Não, não existe isso. Filho de crente não é crentinho, ele tem que ser convertido, ele tem que ser evangelizado, ele precisa ouvir histórias, desde pequenininho, ele precisa ouvir historinha bíblica, ele precisa ser evangelizado como qualquer outra pessoa da célula. Não é por osmose, tá? E nem por... Esse exemplo aqui, olha, cristãos tradicionais, que eram pais desses meninos aqui, dessas turmas, devem ter pensado várias vezes: por que meu filho não se converte, por que meu filho está indo para outro lugar. Né? Então, conversão de criança é um projeto de Deus. Né? Então, esses meninos tinham outro problema. Esse cartaz aqui fala muito sobre as características da época. Faça amor, não money, não dinheiro. Muitos desses garotos eram filhos de pessoas riquíssimas nos Estados Unidos e que estavam
perdidos, estavam na rua, estavam nas drogas, eles não queriam saber da história dos pais. Os pais eram grandes empresários, homens muito ricos, né? Então, tem vários. Se vocês procurarem na internet sobre a cultura jovem cristã americana da década de 70, vocês vão ver relatos tenebrosos. Graças a Deus que Deus moveu dessa maneira, porque a cultura jovem americana estava numa situação drástica. Já vamos liberar vocês, só um minuto. Então, o que a gente vê? A gente vê que histórias como essas, do David Wilkerson e de todas as pessoas que se propuseram a trocar alguma coisa com Deus, viram uma explosão de poder acontecendo. Um avivamento na rua. Na rua. Esses meninos eram avivados na rua. Né? Eles mesmos trocavam informações. Às vezes a gente pensa que é necessário muita coisa. Né? O David Wilkerson vendeu a televisão dele. Outros que a gente vê no decorrer da história da igreja, simplesmente se dispuseram a fazer 1 hora a mais de oração. É interessante como que Deus pega os cacos que a gente oferece e transforma em coisas tão tremendas, né? O jornal Time falou a respeito desse movimento jovem. O Time do dia 21 de julho de 71 trouxe como figura de capa Jesus, né? E o título, A Revolução de Jesus. E o Time escreve o seguinte: há um frescor matinal nesse movimento, uma atmosfera flutuante de esperança e amor, unido a um típico zelo rebelde. Gente, esses garotos pregavam mais do que qualquer um de nós, pode ter certeza. Eles eram totalmente desprendidos. Né? Eles vinham de comunidades onde eles dividiam tudo. As comunidades hippie americanas eram imensas, então eles vinham dessas comunidades que eles criavam nos arredores das cidades. Então, o evangelismo para eles era uma coisa fácil. Aí ele diz, né? Alguns convertidos gostam de traduzir a sua nova fé para a vida diária, como aqueles que atendem o telefone com Jesus ama você, em vez de alô. Mas seu amor parece mais sincero que um slogan, mais profundo que os sentimentos de uma onda passageira. O que surpreende quem está de fora é o extraordinário senso de alegria que eles são capazes de comunicar. Então, é um movimento novo e é uma atmosfera nova, é um avivamento. Por que a igreja precisa de avivamento? Porque são coisas novas que derrubam tradições e trazem esse frescor que o Times reporta. Né? Ok, por hoje nós ficamos aqui. Antes do lanche, ninguém vai lanchar antes de ouvir meu recado.